Aleluia. Amém? Estenda a sua mão para cá. Vamos estar abençoando o dízimo e as ofertas. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, papai, por todo o dízimo e toda oferta lançada neste altar. Que esses dízimos e essas ofertas venham ser revertidos em mais almas, mais vidas para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Pai, por manter essa casa, por trazer mantimentos neste ambiente. Te agradecemos, papai, por cada mão de cada ofertante que dizimou e lançou sua oferta neste altar. Que o Senhor, Pai, possa abrir as portas do céu sobre cada vida, as portas de emprego sobre cada vida. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, abençoe o teu povo grandemente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, querido. Glória a Deus. Amado, se você pode ver ali, ontem pela manhã nós fomos para as ruas recolher esses alimentos. Foi eu e mais umas 6 pessoas. Eu quero agradecer a todos que foram conosco. Foi bênção de Deus. Nós conseguimos arrecadar quase 100 quilos de alimentos. Então, querido, se você souber de alguém que está precisando, o Nicolas, eu acho que já falou comigo. Se você souber de alguém que esteja precisando, nós vamos começar a montar a cesta. Eu acho que hoje ninguém trouxe 1 quilo de alimento, né? Acordaram com sono, esqueceram. Amém? Hã? É os 2 cultos. É domingo. Amém, amém, querido. Glória a Deus pela sua vida. Mas se você lembrar de trazer 1 quilo de alimento no próximo culto, também traga, porque vai ser revertido para mais vidas. Ah, trouxeram sim, tem uma sacola lá que eu não conheço. Glória a Deus pela sua vida que você trouxe. Então assim, se você souber de alguém que esteja precisando, fale conosco. Nós vamos estar separando esses alimentos para doar para essas pessoas. E glória a Deus, querido, nós vamos dar continuidade nesse trabalho. Então, pelo menos mais um sábado que vem a gente vai para as ruas novamente, porque a gente quer montar várias cestas básicas, que a gente quer no bairro Liberdade ali. Tem algumas pessoas que já me pediram alguns alimentos, então tem algumas pessoas que estão precisando, e eu tenho esse desejo no coração de ir lá e até lá abençoar essas pessoas, amém? Glória a Deus pela sua vida. Abra comigo, meu amado, em 1 Crônicas. Consegue levantar um pouquinho fundo? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 9. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1, aliás. Aleluias. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, querido. Davi consultou os capitães dos milhares e das centenas e de todos os oficiais. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estáis de acordo e se vem do Senhor o nosso Deus, enviamos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio parece bom aos olhos de todo o povo. Até aí. Até aí. Querido, uma coisa que Deus tem falado comigo nesses dias, Ele me fez uma pergunta esses dias, quando eu estava em oração. Ele fez uma pergunta. Ele perguntou para mim assim: você tem entendido a maneira que Deus Ele quer se mover? Você tem entendido a maneira
e como eu quero se mover em você e através de você? Você tem entendido, querido, a maneira que Deus ele quer se mover em você e através de você? Em você é você deixar Deus exercer a soberania, a sua plenitude dentro de você. É deixar você ser totalmente consumido pelo Espírito Santo. Em você é você deixar Deus totalmente, deixar Ele te guiar pelo Espírito Santo, pelo Espírito. E através de você, é você deixar Ele exercer a vontade dEle, sempre, à frente das suas vontades. Através de você, querido, Deus Ele quer exercer uma vontade, através da sua vida. Ele quer exercer algo, mas não é algo de acordo com o teu querer, mas é com o querer dEle. Então, querido, e dentro de nós e em nós, porque quando eu falo em você, é dentro de nós, e em você é deixar Ele exercer a sua vontade sempre, acima de qualquer circunstância, é deixar Ele fazer o que Ele sabe fazer. E sabe, querido, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, olha o que a Bíblia diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e ambos são opositores, um querendo fazer o que um pede, a carne querendo fazer o que a carne, os desejos da carne pedem, o Espírito tentando fazer e exercer em nós, dentro de nós, aquilo que Deus quer. Só que há uma guerra dentro de nós. O Espírito e a carne estão militando, estão guerreando, para ver qual é que vai se sobressair nessa guerra, para ver qual é que vai se sobressair. Então, querido, e muitas vezes, o que acontece? Nós estamos deixando dentro de nós a carne tomar conta, os desejos, as vontades tomar conta, até mesmo para exercer a obra de Deus, até mesmo para exercer algo em benefício de Deus. Nós não estamos muitas vezes sendo guiados pelo Espírito, mas sim pela carne. Estamos deixando a carne se sobressair. Mas ser guiado pelo Espírito é deixar Ele exercer a sua soberania dentro de nós. É nós pararmos e ouvirmos aquilo que Ele quer que nós viemos a fazer, não saindo fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Sabe, querido, Jesus, nos momentos antes da cruz, quando Ele estava no Getsemane, Ele estava em agonia, angustiado, até o seu suor se transformou em gotas de sangue, de tão angustiado que ele estava. Em Hebreus a Bíblia diz que ele chorava como lágrimas que não paravam, que ele chorava como nunca antes. Então, momentos antes de Jesus ser crucificado, ele estava em agonia. Agonia muitas vezes, querida, é gerado pela carne. Agonia muitas vezes é gerado pela carne. Só que Jesus, ele estava ali numa luta dentro dele. Só que o que acontece? Jesus, ele em Mateus 26, abra comigo, Mateus 26, capítulo de número 38. Jesus, ele pediu para os discípulos ficarem ali e vigiarem. Depois a Bíblia diz que ele disse: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim seja feita a tua vontade.
Sabe o que eu entendo aqui, querido? Quando Jesus ele fala, meu Pai, se possível afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele está dizendo assim, ei Pai, eu estou angustiado, eu estou aflito neste lugar. E sabe, querido, o que eu entendo aqui não é como muitos dizem, que Jesus ele queria desistir da cruz. Não, não. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que ele não queria ficar longe da presença de Deus, porque o cálice da ira de Deus iria ser derramado sobre ele. O cálice da ira, o cálice do pecado do mundo inteiro, o cálice do seu pecado, o cálice de todos os pecados do mundo inteiro, naquele momento iria cair sobre ele. Naquele momento a ira de Deus iria cair sobre ele, do pecado do mundo inteiro, e ele iria carregar. Então está dizendo assim, em Abacuque capítulo 1 versículo 13, se eu não me engano, a Bíblia diz que os olhos de Deus não podem ver o mal. Os olhos de Deus não podem olhar para o mal. Naquele momento Jesus, ele estava a ponto de pegar o pecado de todo mundo e colocar sobre si. Então ele fala, meu Pai, se possível afasta de mim esse cálice, porque todavia que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade ela venha prevalecer. Se é isso que o Senhor quer, eu vou fazer. Porque, querido, sabe o que eu entendo aqui? Somente um homem em espírito, somente um homem totalmente tomado pelo Espírito de Deus, totalmente tomado pelo poder de Deus, totalmente tomado pela presença de Deus, consegue passar por um tempo de agonia, consegue passar por uma crise, consegue passar por circunstâncias desfavoráveis e mesmo assim permanecer no foco, naquilo no qual ele foi chamado para fazer e realizar. Mas quantos de nós muitas vezes perguntamos, ei Pai, está difícil, está complicado, está doendo. Quantos de nós muitas vezes falamos para Deus, ei Deus, está ruim, está difícil, estou sofrendo demais, estou sendo perseguido demais, mas Pai, peraí, todavia seja feita a tua vontade. Eu não quero simplesmente, eu posso passar por tudo isso, eu posso sofrer, eu posso ser perseguido, mas eu não quero ficar longe de você, eu não quero ficar um minuto sem a tua presença na minha vida. Então Pai, faz a tua vontade. Então Jesus ali ele está querendo dizer, querido, porque depois, logo em seguida, ele vai falar assim, Pai, já no momento da cruz, Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Nesse momento ele está dizendo assim, Pai, lá no Getsemane, eu falei que eu não queria passar por esse momento porque ia doer. É o pecado do mundo inteiro que está sobre mim. E eu sei que nesse momento o Senhor não vai poder me olhar. Eu sei que nesse momento o Senhor não vai poder olhar para mim. Porque eu estou... A Bíblia diz que Jesus ele se fez pecado, mesmo não tendo pecado nenhum. Ele se fez um homem pecador, mesmo não tendo pecado nenhum. Então naquele momento Jesus ele estava com o seu pecado, querido, sobre ele. Então Deus, em Abacuque capítulo 1 versículo 13, Deus ele não pode olhar, os seus olhos são tão puros, os seus olhos são tão santos, os seus olhos são tão puros, que os olhos dele não podem ver o mal, não podem ver o pecado. Então naquele momento, querido, eu entendo aqui que Jesus ele estava sozinho. E é isso, uma aflição, querido, é isso que gera uma angústia. Aquilo que Jesus estava gerando lá era uma angústia, sabendo que por um momento ele iria ficar sem a presença de Deus. Mas quantos de nós, querido, estamos sem a presença de Deus e é como se fosse tudo normal? Quantos de nós, querido, já perdemos talvez a presença de Deus? Quantos de nós, querido, já perdemos aquilo no qual nós buscamos por dias, mas por um momento, um deslize, deixamos a presença de Deus de lado, não soubemos mais como carregar a presença, perdemos o afeto, o zelo, o temor, o amor por Deus e deixamos Ele de lado. Jesus ele se preocupou a tal ponto de dizer, Pai, por que me abandonaste?
Será, querido, que quando você talvez não está sentindo mais a presença, talvez você na sua casa, talvez não está sentindo mais a presença de Deus, vai para os cultos, ora, chora, grita, dança, faz algo, muitas coisas, mas se sente vazio. Se sente vazio, sabe? Talvez que eu entendo aqui, querido, é que talvez você não está deixando Deus exercer o que Ele quer em você. Talvez você está deixando o Espírito de Deus de lado, querido. Está andando na carne, está exercendo simplesmente uma vontade da carne, está realizando as coisas, porque sabe o que eu entendo aqui, querido? Que muitas vezes tem muitas pessoas nesses dias simplesmente fazendo as coisas, realizando as coisas até mesmo dentro da igreja, sem mais a presença de Deus, mas ao mesmo tempo parece que elas estão cheias, ao mesmo tempo parece que elas estão uau, mas estão vazias, não tem mais tempo com Deus, não oram mais, não falam mais com Ele, não entregam mais nada a Ele, simplesmente estão andando no modo automático. Não é Deus que está conduzindo, mas é eles mesmos que estão se conduzindo e achando que estão fazendo as coisas certas. Quantos de nós, querido, muitas vezes estamos fazendo sem a presença de Deus? Por isso que eu disse, você tem se perguntado, querido, nesses dias, como Deus quer se mover em você, como Deus quer realizar as coisas através de você. Você tem perguntado ou simplesmente está fazendo? Será que nós estamos perguntando: Pai, será que o Senhor quer que eu faça isso mesmo? Pai, eu não quero fazer nada sem a Tua vontade, eu não quero fazer nada sem a Tua presença, eu não quero dar um passo sequer se o Senhor não estiver juntamente comigo. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus realmente quer, aquilo que Deus realmente pede para nós? Será que nós estamos deixando o Espírito de Deus ser a principal voz dentro de nós? Ou nós estamos deixando a carne falar mais alto? Nós muitas vezes estamos se movendo pela carne, querido. Deixamos a presença de lado, deixamos o temor de lado. E sabe, querido, somente um homem em espírito conseguiria suportar tamanha aflição no Getsemane, assim como Jesus. Jesus era um homem de Deus, Ele era o próprio Deus, mas em forma de homem. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo, querido, para mostrar para mim e você: ei, cara, você consegue aguentar tudo, você consegue suportar qualquer situação na sua vida. Você só tem que andar no Espírito, você só tem que ser guiado pelo Espírito. Pare de exercer as vontades da tua carne, seja guiado, seja direcionado pelo Espírito de Deus, porque aqueles que são direcionados pelo Espírito de Deus vencem a carne, vencem o mundo, são filhos de Deus e conseguem vencer qualquer tentação, querido. A Bíblia diz que Jesus, ele pediu para os discípulos vigiar. Quando ele subiu, a Bíblia diz que ele pediu para os discípulos vigiar e orar. Mas quando ele foi até eles, voltou até eles, a Bíblia diz que Jesus encontrou eles dormindo. Muitas pessoas estão dormindo no meio da igreja, enquanto o Espírito Santo está falando assim para ti: vigia e ora, para que você não venha cair nessa tentação. Vigia e ora para que você não venha cair de novo. Vigia e ora, mas o que está acontecendo? Muitas pessoas estão dormindo, muitas pessoas estão achando que estão acordadas, achando que estão acesas, achando que estão fazendo aquilo que Deus muitas vezes mandou, sendo que Deus não mandou, mas estão fazendo e andando pelo modo automático, vazios, dormindo. Mas é uma coisa que a gente sabe fazer é, quando a gente aprende algo, quando a gente se dispõe a fazer, a gente vai fazer.
abrir a igreja, a gente vem, abre a igreja. Eu sei que tem que colocar o som. Eu sei que a gente tem que arrumar algumas coisas. Agora colocar esse celular aqui para gravar. A gente sabe fazer funcionar muitas vezes. A gente sabe fazer as coisas, querido. A gente sabe que tem que ter um momento de intercessão. A gente sabe. Um sabe, mas finge que não sabe. Querido, é um culto onde a maioria aqui é líder, é obreiro, está fazendo alguma coisa na obra e glória a Deus que você veio. Muitos sabem fazer, mas esqueceram que estão fazendo sem a presença de Deus. Esqueceram que muitas vezes estão fazendo pelo modo automático. Estão fazendo talvez pelo pastor ter mandado. Estão fazendo simplesmente porque sabem fazer. Eu sei que eu tenho que colocar uma roupa de obreiro. Eu sei que eu tenho que ir assim no culto. Eu sei que o meu lugar é ficar lá atrás. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Sabem fazer. Fazer é fácil. Talvez você que está 3 meses na igreja aqui, se eu falar para você, querido, amanhã começa a vir de obreiro, você vai saber, querido. Você tem olhado como faz, você tem visto, tem que fazer isso, aquilo outro, você sabe. Mas uma coisa é fazer, querido, por fazer, e a outra coisa é fazer com a presença de Deus. Quando você faz com a presença dEle, querido, você não faz de qualquer maneira, você não faz com irresponsabilidade. Muitas vezes parece que você está fazendo algo responsável, está fazendo, nossa, eu estou fazendo algo, nossa. Mas muitas vezes não é aquilo que Deus quer para a tua vida. Muitas vezes não era a maneira certa que Deus queria se mover em você e através de você. Então, querido, muitas vezes Deus ele nos chama a atenção para colocar a nossa vida em ordem, para colocar o nosso coração em ordem. E foi assim, quando Jesus ele disse para os discípulos: vigiai e orai. Enquanto eu vou ali orar, enquanto eu vou ali vigiar e orar, para que vocês não venham cair em tentação. Olha só comigo, a Bíblia diz em Mateus 26, versículo 40. Se você quiser deixar ela aberta, pode deixar aberto. Mateus 26, versículo 40. Olha só o que diz: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Olha só o que ele diz: o Espírito na verdade está pronto, querido. Sabe o que isso quer dizer? Você tem ele dentro de você. Ele está pronto. O Espírito de Deus é perfeito. Ele não tem erro. O Espírito de Deus ele está pronto dentro de você. Ele está ali. Mas ele continua dizendo assim, mas a carne, porém, é fraca. Querido, há uma guerra dentro de você. O Espírito e a carne estão guerreando para exercer cada um a sua vontade na sua vida. O Espírito está pronto. Jesus está dizendo: ei Pedro, o Espírito está pronto, cara. Ele está aí, ele está dentro de você. É só você dar atenção para Ele. É só você se comunicar com Ele. É só você andar com Ele. É só você ouvir o que Ele quer. É só você deixar Ele se sobressair contra a carne. Pedro, mas a carne é fraca. Então cuidado, Pedro. Vigiai e orai para que a sua carne, para que você não venha entrar em tentação. Jesus está dizendo: por um momento só eu pedi para vocês orar, cara. Por um momento só eu pedi para vocês ficar comigo. Eu estou em angústia. Eu estou a ponto de ir para uma cruz, levar o pecado do mundo inteiro sobre mim, para que vocês possam ter vida, vida em abundância. Ei Pedro, mas por um momento só eu pedi para vocês, cara, orar e vigiar. E nem isso vocês estão podendo fazer. Querido, Ele está dizendo: a carne é fraca, mas deixa o Espírito tomar conta. Quando o Espírito tomar conta, a carne não tem mais poder sobre a sua vida.
Quando o Espírito toma conta, a carne já não tem mais o que fazer em você e através de você. Você não começa mais a fazer as coisas na carne, vocês começam a fazer no Espírito. E quando faz no Espírito, querido, tem uma diferença enorme. Tem uma diferença enorme. Quando você chega perto de uma pessoa que está totalmente tomada pelo Espírito de Deus, você sente algo diferente nela. Você sente algo diferente nela. Quando ela libera uma palavra, quando ela fala alguma coisa, está talvez todo mundo conversando ali, mas quando essa pessoa chega, ela libera algo, o ambiente muda, porque é o sal da terra, é a luz do mundo. Ele carrega uma verdade, e a verdade ela vai prevalecer contra a mentira, contra o engano, e ela muda tudo. Querida, a gente vê nitidamente quando a gente chega e é uma pessoa que está vazia por dentro, mas está querendo fazer. Mas o que a gente tem que fazer nesses dias é orar e vigiar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne está fraca. Então orar e vigiar para que vocês não venham cair em tentação. Eu estou pedindo para vocês orar, ora por um tempo. Eu estou a ponto de carregar o pecado do mundo inteiro sobre mim. Agora mesmo eu falei com meu pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, Pai, não seja a minha vontade, não seja o que minha carne talvez quer, Pai, mas seja o que o teu Espírito, a tua vontade quer, que grita dentro de mim. Por isso que eu fiz a pergunta, querido, de qual maneira você está se movendo nesses dias, de qual maneira você está deixando Deus se mover em você e através de você. Então, querido, deixa Deus Ele começar a te dar as instruções de como é para você andar nesses dias. Se movam de acordo com as instruções de Deus. Sabe, querido, muitas pessoas nesses dias foram pegas de surpresa por causa de tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas não tinham nem noção do que iria acontecer. Foram pegas de surpresa. Não se prepararam. Muitas pessoas, querido. E sabe o que eu entendo, querido? Uma coisa é ser pego de surpresa por algo externo, por algo que está acontecendo no mundo. Mas outra coisa é ser pego de surpresa quando você tem uma palavra já de tudo aquilo que vai acontecer. Deus Ele está nos instruindo dia e noite. O Espírito de Deus tem gritado dia e noite como Ele quer fazer, como Ele vai agir através de você. O Espírito de Deus, Ele tem nos instruído, Ele está ali, Ele está nos falando. Ele está falando dia e noite: ó, vai acontecer isso, eu vou fazer isso através de você, eu quero que você deixe disso, eu quero que você abandone isso, para que eu possa fazer algo através de você. Ei, pare algumas coisas, porque dessa maneira eu não vou conseguir te usar, dessa maneira eu não vou conseguir fazer algo. Pare tudo. Então uma coisa, querido, é você for pego de surpresa por algo que está acontecendo no mundo, mas outra coisa é você entender que Deus está fazendo algo em você, dentro de você, mas ao mesmo tempo você não dá ouvido. E sabe, querido, Jesus Ele previu o dia que no qual Ele iria subir no Getsêmani, e que no qual ali ele iria ser preso, e Ele iria sofrer nas mãos dos anciões, Ele iria sofrer nas mãos dos sacerdotes. Jesus Ele falou em Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus Ele disse: vai chegar um dia, e Ele começou a dizer, e Ele começou a mostrar para os discípulos que era necessário Ele seguir para Jerusalém, era necessário Ele seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos anciões.
Ele já estava previndo aquilo para os discípulos. Ele já estava falando: ei, cara, vai chegar um dia que eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou ter que ir para aquele lugar, e eu vou sofrer, eu vou ser preso. Mas é necessário que eu venha morrer, e ao terceiro dia eu venha ressuscitar. É necessário que eu vá passar por tudo isso, porque eu vou morrer. Eles muitas vezes vão achar que vão estar: ai, matemos o rei dos judeus. Mas eu já avisei eles que eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu já falei até mesmo ao sacerdote. Jesus já previu tudo o que iria acontecer. Jesus já falou para todos eles. Para todos já sabiam o que iria acontecer. Porque Jesus, ele já previu tudo. Jesus, ele avisou. Mas ele disse assim: ó, permanecer em mim. Permanecer em mim, porque eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar o Consolador, aquele que no qual vai te guiar, aquele que no qual vai te direcionar até o meu Pai, aquele que no qual vai fazer em você e através de você as obras que eu faço, e ainda maiores do que as que eu faço. Esse é o Espírito de Deus. Mas Pedro, ele não entendeu, querido. Pedro, ele não entendeu, e ele disse que Jesus, não, Jesus, tu não pode morrer, e se você morrer, eu morro no seu lugar, e para onde tu fores eu vou ir, tudo que tu fizeres eu vou fazer. Você pode estar sendo perseguido, você pode estar sendo preso, eu vou estar lá contigo. Depois ele disse: ah, Pedro, você vai me abandonar, cara. Eu estou te avisando, você já vai me abandonar. O galo vai cantar 3 vezes lá, e tu vai ouvir o galo cantar e tu vai se lembrar: ah, Jesus me avisou. Jesus me avisou, e por que eu não deixei eu ser guiado pelo Espírito? Por que eu não deixei eu ser direcionado pelo Espírito? E sabe, querido, os três eram para estar orando e vigiando, e caíram no sono. Os 3 que estavam ali com Jesus eram para estar orando e caíram no sono. E sabe, querido, então, eu quero que você entenda, então, uma coisa é você saber tudo aquilo que vai acontecer externo, ou você não saber, ou você ser pego de surpresa por esse vírus, ou por qualquer outra coisa. Uma coisa é você ser pego de surpresa por tudo que está acontecendo, outra coisa é você ser avisado de maneira que você deve se portar diante de todas as circunstâncias. Uma coisa é você for avisado antes. Entenda, uma coisa é você ser pego de surpresa pelo vírus, outra coisa é você ser avisado antes de tudo aquilo que iria acontecer na sua vida. Jesus, ele previu antes, falou para Pedro, falou para todos eles: ei, é necessário que eu sofra, que eu vá para Jerusalém, e que eu seja morto, e ao terceiro dia eu venha ressuscitar. Só que passando mais depois, mais tarde, mais para frente, mesmo ele sendo avisado, querido, os 3 foram pegos dormindo, sendo que era para eles orar e vigiar, sendo que era para eles se manter em posição, sendo que era para eles estar ali. E sabe, querido, tem muitas coisas que Jesus, ele está dizendo, a maneira que você deve se portar diante da presença dele. Por isso que, olha só o que eu entendo, por isso que a causa, escute isso, por isso que a causa de você estar por dentro vazio, não é porque você não ouviu a Deus falar, não é porque você não ouviu o Espírito Santo falar. A causa de você estar desalinhado, fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus tem planejado para você, vazio, sem a presença de Deus, andando mais na carne do que propriamente no Espírito. Não é culpa das pessoas, não é culpa do pastor, não é culpa dos líderes, é sua culpa, somente sua culpa. Porque você foi avisado anteriormente. Se você não vigiar, se você não orar, se você não se posicionar como homem e mulher de Deus, se você não andar no Espírito, se você não deixar o Espírito se sobressair em vez da carne,
você vai cair, você vai morrer espiritualmente. Jesus, ele tem avisado. Muitas pessoas têm te avisado. Ei, cara, para de fazer isso, cara. Tu está fazendo algo, mas você já está morto. Tu está vazio, tu não tem mais vida com Deus, tu não ora mais. Volta para o teu lugar de oração. Comece a erguer um altar nas casas. Ei, querido, nós temos falado muito esses dias que este momento que Deus nos permitiu acontecer tudo isso, e Deus permitiu, é para que nós viéssemos a restaurar o altar da nossa casa, oração, vida com Deus, porque não adianta, querido, não adianta a gente querer fazer as coisas fora de casa, sendo que em casa está tudo quebrado, sendo que em casa não tem mais a presença de Deus. Tudo começa nas casas, para depois ir de casa para fora. Na sua casa você ergue um altar. Na igreja você mantém o altar aceso. Você volta para casa. Quando você chega lá, está tudo mudado, tudo transformado. Querido, você vai passar por problemas. Às vezes você vai chegar em casa e vai ter guerra. Mas quando você andar no Espírito, querido, você não vai deixar os frutos da carne prevalecer contra os frutos do Espírito. Os frutos da carne, querido: pecado, adultério, fornicação, mentira, engano, prostituição, mentiras. Os frutos do Espírito: amor, benignidade, verdade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5. Você não vai deixar, querido, porque o seu altar em casa, ele está ali, ó, você está erguendo. E na igreja você está mantendo ele aceso. Então muitas vezes, muitas pessoas têm falado para você: para isso que você está fazendo, te posiciona, volta a carregar a presença de Deus da maneira correta, volta a carregar a presença de Deus da maneira correta. E sabe, querido, muitas vezes pessoas estão nos dizendo, muitas vezes os líderes estão nos dizendo de como nós devemos carregar a presença de Deus, de como Ele quer que agimos diante de situações adversas. Deus, Ele está falando. Deus, Ele nunca parou de falar para a sua igreja. Deus, Ele nunca parou. Deus, Ele nunca parou de falar. Os frutos do Espírito é em Gálatas 5,17. Eu sei que pessoas estão folhando a Bíblia aí. Eu acho que, se não me engano, Gálatas 5, um pouco mais para frente. Deus, Ele nunca parou de falar, querido. Então, assim, por causa disso, muitos estão andando sem a presença de Deus, achando que estão certos. Olha só, por muito tempo temos tentado fazer as coisas da forma que nós entendemos. Por muito tempo nós estamos andando, se movendo da forma que nós entendemos que é, da forma que nós aprendemos que é. Só que, querido, muitas coisas que nós aprendemos já não é mais para esses tempos. Muitas formas que nós aprendemos de fazer, de realizar algumas coisas no meio da igreja, não é mais. Antigamente nós fazíamos o culto da campanha, quem lembra? Antigamente nós fazíamos muitas coisas. Eu já pensei em dar óleo ungido, eu já pensei em fazer o negócio do copo d'água. Querido, não vou te mentir, eu já pensei em fazer, porque eu via dando certo. Eu olhava a TV lá e eu pensava: meu Deus, quantas pessoas ligando para essas pessoas, para esse pastor, para essa igreja, querendo tomar um copo de água. Eu também vou fazer esse negócio do copo d'água. E vai dar certo, e pode dar certo, querido. Eu não vou te dizer que vai dar errado, pode dar certo, porque é pela tua fé. Deus, Ele manifesta pela tua fé, querido. É pela tua fé. Só que tem dias e tem tempos que, querido, já passou. Eu não estou dizendo que eles estão errados, não, pelo contrário, mas no nosso tempo já passou.
Nós entendemos que aquilo ali era por um tempo. Hoje nós não estamos mais. Nós estamos se movendo conforme Deus quer, conforme Deus está falando. E assim nós vamos. E sabe, então, nós estamos tentando muitas vezes mostrar resultados, mas esquecemos de perguntar se era aquilo que realmente Deus queria. Nós estamos mais preocupados em mostrar resultado, mostrar quantidade de pessoas curadas, mostrar quantidade de coisas que nós estamos fazendo. Mas esquecemos, querido, do principal, que é a presença de Deus, que é realmente perguntar para Deus: Deus, é assim que o Senhor quer que façamos? Deus, é assim que o Senhor quer que nós viemos a realizar? Deus, é assim que o Senhor quer que eu esteja? O que Senhor, eu tenho que fazer para melhorar? O que Senhor, eu tenho que tirar de mim, que o Senhor não está se agradando? Mas nós estamos mais preocupados em deixar os resultados prevalecer do que propriamente ouvir a voz de Deus. Sabe, querido, nós temos que começar a descobrir o que Deus quer que nós façamos. Nós temos que começar a descobrir o que Deus realmente quer que nós fizemos. E nós temos que se juntar a Ele, querido. Nós não temos mais que fazer as coisas sozinhos. Sem a presença de Deus, nós temos que mudar. Nós temos que se juntar à vontade de Deus. E muitas vezes, sabe, em João capítulo 5, versículo 19 ao 20, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sempre perguntava: Pai, o que será que o Senhor quer que eu faça? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor está fazendo? Jesus, querido, antes de fazer algo, ele perguntava ao Pai. João capítulo 5, versículo 19. Ele perguntava ao Pai: Pai, o que o Senhor está fazendo? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Porque aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo, da maneira que o Senhor está se movendo nesses dias, é a maneira que eu vou se mover, porque eu sou igual ao Senhor. O Espírito que está em mim é o mesmo que está no Senhor. Então nós somos um. Você entende isso? Nós somos um. Nós temos que andar junto, Pai. Nós temos que fazer junto, Pai. Então, Pai, fala aí, como o Senhor quer que eu me mova? Da maneira que eu estou me movendo, meu filho. Porque nós somos um, então vamos andar junto. Querido, Deus, Ele quer se juntar a você naquilo que você está fazendo. E não tem nada melhor do que fazer as coisas com Ele. Ele nos chama para cooperar com Ele, para fazer com Ele. Só que muitas vezes você vai ter que arrancar algumas coisas de dentro de você: o orgulho, a soberba, a inveja, a mentira, para começar realmente a andar no Espírito. Porque somente o Espírito de Deus te leva a fazer e a exercer a vontade do Pai. Daí me perguntam: Douglas, tem uma forma de chegar até a presença dEle, chegar até a presença de Deus? Querido, eu te digo uma coisa: talvez não tem uma forma de chegar até a presença de Deus, mas uma forma que eu entendo que Ele não se agrada é tentar manipular Ele. Tentar manipular Ele. Uma forma que Deus, Ele não se agrada, que não tem uma forma certa de chegar na presença de Deus, mas uma forma que Ele não se agrada é você tentar manipular Ele. É tentar: ó Pai, eu coloquei isso aqui, Pai. Ó Pai, vê se te agrada. Ó Pai, eu não vou tirar porque tá bonito, então eu vou deixar aqui. Eu vou deixar, todo mundo tá vendo a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel. Posso deixar, sendo que daí tu começa a barganhar com Deus, tu começa a tentar convencer Deus daquilo que você está fazendo, sendo que Ele: não, filho, eu não quero que você faça isso. Nós começamos muitas vezes a manipular Deus por aquilo, fazer Ele aceitar aquilo que nós estamos fazendo. Fazendo: ó Deus, olha o que eu estou fazendo.
Olha para mim. Olha, minha célula está assim, eu estou assim. Manda mais gente, manda mais isso, manda mais aquilo. Só que muitas vezes estão tentando, estão tentando convencer ele daquilo que ele não pediu para você fazer. Então uma forma, querido, que Deus não se agrada é você de alguma maneira ou outra tentar manipular ele. Fazer acertar os seus argumentos. Explicar demais. Talvez você sabe que você fez algo errado. Olha só, talvez você sabe que você está fazendo algo errado. E você explica a Deus, você argumenta: ai Deus, eu fiz isso porque o fulano falou primeiro de mim, eu fiz isso porque a fulana fofocou de mim, ai Deus, a fulana estava falando lá, aquilo da fulana, e eu falei para ela não falar para ninguém. Ah Deus, eu só falei para ela falar, fala só para uma, mais 2, 3 pessoas. Você sabe que está fazendo algo errado. E você tenta explicar para Deus: ah Deus, eu só fiz isso, Deus, eu só falei isso, eu falei um pouquinho só da fulana, não foi nada demais, mas eu falei um pouquinho assim, ó Deus, ó, assim Deus. Querido, muito argumento, querido, é falta de arrependimento. Quem explica demais para Deus os motivos pelo qual pecou, pelo qual errou, Deus não se agrada. Você está tentando manipular Deus. O que Deus se agrada, querido, e a maneira correta que eu entendo de chegar à presença de Deus é ser sincero com Ele. É não colocar as suas causas, é não colocar os seus problemas à frente das confissões. O que Deus Ele quer é que você venha se humilhar diante dEle, se esvaziar diante da presença dEle. O que Deus quer é que você não venha colocar as suas causas, os seus problemas na frente das confissões. Primeiro, querido, você confessa, você fala a Deus: ei Deus, eu errei, eu pequei, eu fiz isso, eu magoei a pessoa que estava falando de mim, porque eu também dentro de mim, eu fiquei irado com ela, eu magoei ela. É você falar a verdade, é ser sincero com Ele. Não tente manipular Deus, seja sincero com Ele, confessa que você talvez está fazendo as coisas erradas há tempo. Confessa que muitas vezes: ah Deus, eu estou fazendo muitas coisas sem a Tua presença. Eu não soube suportar, eu não soube carregar o encargo no qual você colocou sobre a minha vida. Eu não soube aguentar, eu não soube, Senhor. Muitas pessoas me machucaram, muitas pessoas me magoaram. Eu achei que nós estávamos voando. Eu achei que nós estávamos, ah Deus, uau! Mas ao mesmo tempo, machucado. Então, querido, o que nós temos que fazer diante da presença de Deus é falar. É confessar: ó Pai, eu não estou aguentando mais. Eu estou muito... Não é aqui que acontece isso, querido. Mas talvez eu estou vazio. Eu estou vazio, Pai. Me restaura a mim primeiro. Eu preciso ser restaurado, Senhor. Para que daí o Senhor venha começar de novo, a novamente realizar as obras através de mim. A realizar as coisas no qual o Senhor quer que eu faça. Porque eu estou muito machucado. Eu estou muito machucado. Então, querido, uma coisa que Deus se agrada, querido, é a maneira que você chega na frente dEle. É a maneira que você se porta diante da presença dEle. É se humilhar, é se esvaziar, é reconhecer. É reconhecer quem realmente você é, verdadeiramente você é. Sabe, querido, agora nós vamos lá para Davi. Eu já vou encerrar, porque tem a Santa Ceia. Sabe o que acontece com Davi, querido? Quando nós lemos ali 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 em diante. Davi, a Bíblia diz que ele consultou ao povo de qual maneira ele iria carregar a presença de Deus, de qual maneira ele iria carregar a arca de Deus. Ele consultou ao povo, ele perguntou ao povo, ele disse aos capitães de milhares e a todos os oficiais, ele queria trazer a presença de Deus, a arca da aliança de novo para Israel. Porque no tempo de Eli a arca tinha sumido, tinham roubado a arca. Então a arca não estava mais sobre Israel. Então Davi, depois da morte de Saul, Davi ele consultou
os milhares, os sacerdotes. Davi consultou muitas pessoas e ele perguntou: será que realmente nós temos que trazer a arca de Deus? O que vocês acham? Vamos trazer a arca de Deus? Vamos trazer a presença de Deus de novo para o nosso povo, porque nós estamos sentindo falta dela. Nos tempos de Saul, eu pensei lá, mas eu não podia porque eu não era rei. Mas agora que Saul se foi, vamos lá buscar a presença de Deus. Vamos lá buscar a arca. Só que Davi, ele consultou ao povo, querido, no primeiro momento, de como buscar a arca de Deus. E a pergunta que eu te faço essa manhã é: de qual maneira você tem carregado a presença de Deus? De qual maneira você tem carregado a presença do nosso Pai sobre a sua vida? Querido, carregar a presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, é inverter valores. Carregar a presença de Deus, fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, achando que, Deus, eu vou fazer, mas eu não queria. Vai ter, deixa eu ver, 1, 2, 3, 30 pessoas, nem 30, tem 25, não sei quanto. Vai ter 25 pessoas só no culto, Deus. Essa palavra é para uma multidão ouvir. Deus, eu estudei, eu fiquei até as 2 da manhã estudando, mas é só 25 pessoas. Querido, de qual maneira você está lidando com as coisas de Deus? Será que você está lidando de qualquer jeito, de qualquer maneira? E se você lidar de qualquer jeito, é inverter valores. Você não está confiando no seu Deus. Talvez você se pergunte: Deus, como o Senhor quer que eu faça isso? A minha vida está assim, Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus. Só que ao mesmo tempo, faz de qualquer jeito, querido. E sabe o que eu entendo aqui? Quando fazemos ou se movemos por necessidade, às vezes fazemos tão bem. Quando nós se movemos ou fazemos alguma coisa por necessidade, a gente faz tão bem, querido. Sabe o que é isso? É muitas vezes você almejou algo, você quer conquistar algo. Talvez você quer comprar um carro, um exemplo. Querido, você vai se mover tanto para conquistar aquele carro. Você vai fazer tão bem as coisas para que aquilo ali venha a ser nítido na sua vida, para que aquilo ali venha estar na sua vida. Então você faz tão bem, querido, tantas coisas nós fazemos tão bem. Talvez, olha só, para você, talvez no seu emprego, você faz tão bem as coisas, você faz tão certinho as coisas, para agradar o seu chefe, para honrar o seu chefe, para honrar as pessoas do seu lado, para honrar todos. Mas quando Deus ele fala para você fazer algo, querido, muitas vezes nós fazemos de qualquer jeito. Quando muitas vezes nós queremos: Pai, como nós devemos carregar a Tua presença, como nós devemos carregar a arca da aliança. Daí você entende uma coisa e vai lá e faz de qualquer maneira, sendo que Deus não falou, sendo que Deus falou: não é assim, assim você vai se dar mal, assim você vai ter problema. Fizemos muitas vezes as coisas para nós, necessidades pessoais tão bem, mas quando Deus ele fala: eu quero que tu faça assim, tu já está fazendo, então olha, honra a mim, faz de coração, faz bem feito, não inverta valores. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu posso colocar sobre a sua vida o que eu bem entender, o que eu bem quiser, mas faça para mim de acordo com o que eu quero. Faça para mim como eu quero. Querido, não se mova por necessidades pessoais, não se mova por resultados, não se mova por nada disso. Quando fazer algo para Deus, querido, faça bem feito. Valorize aquele no qual te colocou num lugar, te promoveu, te colocou um encargo sobre a sua vida, um ministério sobre a sua vida. E sabe, querido,
Deus, Ele quer se mover ao lado da sua igreja. Deus, Ele quer se mover com a sua igreja. Não podemos mais se mover por apenas aquilo que Deus pode nos dar. Nós não podemos mais, querido, se mover por aquilo que Deus Ele pode nos dar ou nos oferecer. Deus, Ele quer andar lado a lado com nós. Deus, Ele quer ser um com nós. Davi, querido, ele podia ser um homem segundo o coração de Deus, e ele não deixou de ser, mas ele falhou. Então, querido, Deus, Ele quer se mover lado a lado com a sua igreja. Nós temos que conhecer o coração de Deus, nós temos que conhecer a sua vontade, nós temos que conhecer o seu caminho, de como Deus quer se mover nesses dias. Nós temos que começar a entender. Davi, ele primeiro consultou o povo, e por causa disso, querido, o resultado disso foi a morte de um homem, Uzá. Porque a Bíblia diz que quando Davi, ele juntou todos os homens para ir pegar a arca estava na casa de Abimeleque. Então lá morava Uzá, filho de Abimeleque. É um nome esquisito, não me lembro. E foi lá na casa. Abinadab, aliás. Te peguei. Não sei nem para falar se estava errado. Foi na casa de Abinadab, morava Uzá, seu filho. Olha só, querido, entenda isso. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. 20 anos. Uzá, e todavia a arca estava ali, talvez na sala. Quando Davi levou seu povo para pegar a arca estava lá na casa dele. Uzá é filho de Abinadab. Então ele sabia aonde a arca estava. Ele sabia 20 anos, querido. Ele estava com a presença de Deus. Ele estava com a arca da aliança dentro da casa dele. Olha o que eu entendo aqui. 20 anos a arca estava ali. 20 anos ele sabia como se portar diante da arca. Ele sabia o que não podia fazer. Ele sabia o que podia fazer e o que não podia fazer. A arca ficou ali durante um bom tempo. Só que o que acontece quando Davi vai e chega na casa para tirar a arca? Eles entregam a arca para Davi. E Davi coloca a arca num carro, numa carroça. Só que um tempo ali mais para frente, quando eles já estavam carregando a arca, a Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca ela foi cair. E Abinadab, o que ele fez? Ele segurou a arca. Querido, ele sabia que ele não poderia segurar a arca. Só que sabe o que acontece? Muitas vezes, por tanto tempo, querido, nós estamos acostumados com uma presença dentro de nós ou falsamente na igreja. Por muito tempo nós estamos se acostumamos com a presença, se acostumamos de como fazer, de como agir, se acostumamos, querido, a andar no modo automático. Sabemos o que Deus quer, sabemos de como Deus quer que carregue a presença, sabemos que Deus Ele quer que nós viemos andar no Espírito, não mais na carne. Mas, querido, por muito tempo a arca estava ali. Uzá sabia como ele deveria se portar diante da presença de Deus. A gente está acostumado, querido, muitas vezes a vir para a igreja. A gente está acostumado com um evangelho raso. A gente está acostumado com muitas coisas acontecendo. E a gente acha que tudo tá legal. Querido, nós temos que saber realmente conhecer aquilo no qual nós estamos carregando. Nós temos que conhecer aquele no qual nós carregamos, querido. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, juntamente com Uzá, o seu filho. Uzá talvez quando criança brincava perto da arca. Brincava, mas virou o que? Virou costume. Ele se acostumou com a presença de Deus.
se acostumou com a presença de Deus, querido. Então a arca para ele ali, talvez a presença de Deus está na igreja, a presença de Deus está em casa, a presença de Deus está dentro de você, mas o que você faz? Muitas vezes você não dá mais bola para ela. Você já está tão acostumado em fazer as coisas erradas e muitas vezes não acontecer nada. E você desvaloriza a presença de Deus. Você parece não se importar mais com a presença de Deus. Você parece não se importar mais. Então, querido, isso acontece muitas vezes nesses dias. As pessoas não estão mais se portando da maneira como carregar a presença, da maneira como se portar diante de Deus. Perderam o temor. Então acontece isso. Uzá, ele colocou a mão na arca e morreu. Sabe o que eu entendo aqui? Uma hora ou outra Deus vai cobrar, querido. Porque à medida que tu recebeste, à medida que você será cobrado. Então cuidado da maneira que você está fazendo algo, da maneira que você está carregando a presença de Deus dentro de você. A medida que Deus está te dando é a mesma medida que Ele vai te cobrar, querido. Então Uzá, ele colocou a mão na arca e morreu. A Bíblia diz que Davi, ele ficou com temor, ele ficou irado, ele ficou revoltado. Ah, Deus, mas eu tentei fazer algo para te agradar. Ah, Deus, mas eu tentei tirar a arca e levar para Israel, que é o teu lugar. Mas não é assim, querido. Não é de qualquer jeito. Então a Bíblia diz que Davi, ele voltou para Israel. A Bíblia diz que Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que durante os dias que ficou na casa de Obed-edom, ele foi muito abençoado. Ei, querido, Obed-edom, um levita, uma pessoa que sabia e que podia e que seria aceito ali aonde a arca estava, a presença da arca. Então a Bíblia diz que ele foi muito abençoado, querido, porque ele soube cuidar da presença. Ele soube cuidar da presença, querido. Ele soube cuidar daquilo que ele carregava. Por isso que eu te pergunto, de qual maneira você está carregando a presença de Deus? Obed-edom foi muito abençoado, então Davi voltou para sua terra. Enquanto Davi já estava em Israel, a Bíblia diz que Davi, ele pensou, não, nós vamos ter que voltar a buscar a arca de Deus. Mas daí sabe o que ele fez, querido? Ele chamou os levitas, ele chamou os sacerdotes, e a Bíblia diz que ele entendeu, querido, que ele havia de preparar um lugar para colocar a arca. 1 Crônicas capítulo 15, se eu não me engano, lê em casa. A Bíblia diz que Davi entendeu que ele tinha que preparar primeiramente um lugar para colocar a arca de Deus, uma tenda. A Bíblia diz que também que Davi ele entendeu naquele dia que deveria ter santificação. Todos aqueles que iriam pegar a arca, todos aqueles que iriam levar a arca, teriam que ter santificação, teriam que ter uma vida pura diante da presença de Deus. A maneira correta, querido, de carregar a presença de Deus é todo dia você se santificar, porque a Bíblia diz: sede santo assim como eu sou santo. Buscai a minha presença todos os dias. Querido, não é que você amanhã vai ser perfeito, não, pelo contrário, tem muito processo. Mas uma coisa é você entender que você tem que buscar santificação todo dia na tua vida. Então Davi entendeu que ele deveria falar para o sacerdote e para os levitas que deveriam carregar. Não era uma carroça com boi, não, eram os levitas carregar a arca. Era pessoas carregar a arca. Querido, é você que deve carregar a presença de Deus. É você que carrega a presença dEle.
Não é o pastor que vai carregar por você, não é os líderes que vão carregar por você, é você e ele, é você que deve carregar. Mas para você carregar de uma maneira correta, você tem que ter santificação. Você todos os dias tem que preparar o lugar para que ele possa habitar. Tem que preparar o ambiente para que ele possa ali reinar. Então, querido, Davi entendeu que eram os levitas para carregar. Davi entendeu que tinha que ter música, tinha que ter todo mundo de acordo com aquilo que Deus, o Senhor, tinha falado para Moisés. Porque Moisés, ele sabia a maneira que ele deveria carregar a arca. Então Deus, ele já tinha falado, Deus, ele já tinha previsto, Deus, ele já tinha avisado, é assim que deve carregar. Mas Davi foi lá e carregou de qualquer jeito. Davi foi lá e fez de qualquer jeito. E Uzá, que conhecia a arca, sabia 20 anos a arca ali, não soube, porque já estava acostumado com a presença de Deus e morreu. Então, querido, tem uma forma certa, e a forma certa é você todos os dias buscar a santificação, todos os dias buscar a presença de Deus viva na sua vida. E sabe, querido, quando Davi ele chegou em Israel com a arca, a Bíblia diz que os levitas eles carregavam a arca. Eles davam 6 passos, se eu não me engano, e sacrificavam. Eles carregavam da maneira correta. Eles iam até Israel, sacrificavam. E quando chegaram lá em Israel, a Bíblia diz que Mica, a filha de Saul, olhou para Davi dançando, Davi feliz com a presença de Deus. A Bíblia diz que ela zombou. Ei, querido, sabe uma coisa aqui? Muitas pessoas vão zombar de você quando você realmente começar a carregar a presença de Deus verdadeiramente. Muitas pessoas talvez vão rir de você. Muitas pessoas vão zombar de você, porque você já não é o mesmo. Você virou um louco talvez por Jesus. Você não é mais o louco, porque a loucura, querido, para o mundo, a loucura muitas vezes ela vai confundir os sábios, ela vai confundir muitas pessoas. Aqueles que carregam a presença de Deus, eles viram simplesmente umas pessoas doidas pela presença de Deus. E é nisso que nós temos que parar, querido. Nós temos que ser loucos por Jesus, carregar a presença de uma maneira certa. Então, querido, Davi ele entendeu a maneira que ele deveria carregar a presença. E na segunda tentativa ele conseguiu. Ei, talvez você na primeira você falhou. Talvez você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra. Talvez você está escutando na sua casa. Ei, talvez você falhou por muitas tentativas, talvez de carregar a presença de Deus, muitas tentativas talvez de mostrar alguma coisa para Deus, mas não era dessa maneira. Então, querido, sabe o que acontece? Deus ele te dá uma nova oportunidade, Deus ele te dá uma nova chance. Deus ele quer com que você venha andar com Ele, juntamente com Ele, exercer a vontade dEle, exercer aquilo que Ele quer, exercer aquilo que Ele está pedindo para você. Deus ele quer isso. Então, querido, você que veio aqui hoje de manhã, se coloque de pé. Se coloque de pé, e eu quero te perguntar antes, para nós cearmos, de qual maneira, querido, você tem carregado a presença de Deus? De qual forma você tem se movido nesses dias? De qual forma, querido, você está fazendo as coisas para Deus? Querido, Deus ele quer andar com você. Deus ele quer ser um com você. Deus ele tem tantas coisas para cada um de nós, querido, se nós andarmos segundo o seu propósito. Deus ele tem preparado grandes coisas, querido. Nós somos herdeiro de uma terra que mama leite e mel. Nós somos herdeiro, querido, das promessas de Deus. Nós somos herdeiro, querido, do lugar onde Deus está preparando para nós. Ele está preparando moradas. Só, querido, começa a deixar a casa arrumada para que Deus possa habitar. Prepare o lugar para que Deus possa habitar, assim como Davi teve que preparar. Davi primeiro ele preparou um lugar, depois ele mandou todos os sacerdotes, os levitas se santificar.
para daí sim, da maneira certa, trazer e conduzir a presença de Deus, e nada acontecer, e ninguém morrer. Tem uma maneira, querido, e a maneira é você buscar a Deus dia e noite. Tem uma maneira, querido. Tem uma maneira. Querido, nós vamos cear, nós não vamos orar por ninguém. Coloque a mão você mesmo na sua cabeça em casa e ora por você mesmo. Amém? Eu quero te convidar a você vir aqui na frente, nós vamos cear. Eu quero chamar os diáconos ou alguém para servir a ceia. Todos vocês que vão cear. Mas que essa palavra, querido, ela venha ficar no seu coração. Às vezes Deus vem nos dar a oportunidade para falar um pouquinho, porque só tem ninguém, tudo aqui todos já são convertidos. Amém? Assim eu creio. E às vezes Deus vem nos dar essa possibilidade de sentar-lhe o cajado. Amém? Pode abençoar, pode servir a ceia. Desliga ele, velho.